Pessoal, boa noite. Quero agradecer a presença de todos vocês aqui essa noite, em nome da Sociedade Paranaense de Nefrologia. Eu estou representando hoje aqui o professor Rodrigo Rajman, né, que é o nosso diretor científico, e tenho a honra, né, a satisfação de trazer para vocês um tema que eu tenho certeza, né, é de interesse comum nessa fronteira, né, entre o nefrologista e o endocrinologista, que são aí uma das vertentes, né, das alterações de metabolismo mineral e ósseo estão presentes no paciente com doença renal crônica, né, e especificamente, né, um tema bastante, eu diria, polêmico, né, e eu, do meu ponto de vista, assim, bastante agradável e interessante de estudar, que é a histomorfometria óssea, né, a análise microhistopatológica, né, de tecido ósseo obtido através de biópsia óssea. Então, nós trouxemos hoje duas pessoas que são experts no assunto, né, tanto no procedimento da biópsia óssea, né, quanto na leitura, né, do material resultante, então, de material de morfometria óssea. Então, eu quero apresentar a vocês, né, claro, para alguns apresentando, para outros aí, só reapresentando a professora Carolina Moreira. A Carolina, ela é professora do Departamento de Clínica Médica da Universidade Federal do Paraná, né, professora de endocrinologia, também médica do setor de endocrinologia e metabologia do Hospital de Clínicas, né, onde ela rege um ambulatório de osteoporose, né, principalmente, na população geral, mas também com uma inclinação forte para a doença renal crônica. A Carol é coordenadora do Laboratório de Histomorfometria Óssea da Fundação ProRenal e também coordenadora do Centro de Pesquisa Acadêmica, na mesma instituição, aqui todos vinculados aqui em Curitiba. Ela tem uma ampla experiência na área da histomorfometria óssea, né, com a formação dela parcialmente feita em São Paulo, depois com complementação por alguns anos nos Estados Unidos, em Nova York. E a Carol vai vai nos ajudar a desmistificar um pouco essa questão da biópsia óssea no paciente com doença renal crônica, a importância disso e como é que ela pode nos ajudar. Então, desculpe, falei demais, Carol, obrigado, boa noite, muito obrigado por estar conosco hoje. Doutor, acho que está mutado o seu som. Oi, Carol, você deve estar mutado aí. Acredito que a Carol agora vai recompartilhar, né? Estava só mutado mesmo, Carol, o teu microfone, né? Eu acho que é só compartilhar uma janela, né, Carol? Se não me engano, deve ser isso aí. Pois é, agora está entrando todas essas janelas aqui. O que será que aconteceu? Só abre ele no PowerPoint, doutora. Isso. Isso, teu PowerPoint, será que está fechado, Carol?
Verifique lá se você tem outras janelas que estão abertas, Carol. E daí, acho que deixa só a janela do PowerPoint aberta lá. Agora sim, Carol. Acho que agora deu certo. Agora deu certo. Acho que tá no mudo ainda, Carol. Tá no mudo. Só tirar o mudo aí Tira o embaixo. seu mute aí, Carol. Isso. Pronto? Agora sim. Perfeito, Isso. Carol. Vamos lá. Desculpa, Tudo bom. pessoal. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Agradeço à Sociedade Paranaense de Nefrologia, agradeço ao Sérgio pela apresentação e a oportunidade de falar de histomorfometria óssea, que é um tema que eu estudo há bastante tempo e que também eu tenho a oportunidade de apresentar o nosso laboratório. Agradeço a presença de todos aí nessa noite e agradeço também a presença do Dr. Riela, que está nos prestigiando. Então, vamos começar com o conceito de histomorfometria óssea. É uma análise estrutural, quantitativa e qualitativa do tecido ósseo através de uma biópsia, de um procedimento da região da crista ilíaca em geral. Mas a histomorfometria ela pode ser realizada em outras partes do esqueleto, mas o mais comum que a literatura traz é da região da crista ilíaca. A histomorfometria, ela oferece vários parâmetros, e esses parâmetros nos ajudam a fazer um diagnóstico histológico da doença óssea do paciente. Então, os parâmetros podem ser estáticos ou dinâmicos. Inicialmente, os parâmetros estáticos, nós temos parâmetros estruturais, aonde vocês podem ver o osso trabecular bem conectado e um osso cortical. Então, esse é um exemplo de um parâmetro estrutural normal. A partir disso, a gente calcula o volume ósseo, a espessura da trabécula, o número de trabéculas e a espessura do osso cortical, o volume do osso cortical e a quantidade de poros no osso cortical. Então, são parâmetros de estrutura, de microarquitetura. Temos também os parâmetros de remodelação, que é onde a gente vai ver as células. Então, nós temos aí vários osteoblastos, né? E embaixo dos osteoblastos, em marrom, existe o osteoide, que é o tecido que foi novo, formado pelos osteoblastos, então isso é um parâmetro que está tendo formação óssea, e ao lado a gente tem maior aumento, um pedacinho de uma trabécula óssea em roxo, e dois osteoclastos gigantes ali reabsorvendo o tecido ósseo, então é um parâmetro de reabsorção. E o parâmetro também de mineralização, que é a presença de uma quantidade suficiente de osteoide, que é o tecido formado pelo osteoblasto, como eu comentei. Quando ele está em quantidade suficiente, normal, a mineralização está adequada. Quando a mineralização é alterada, nós temos um acúmulo desse osteoide. Então, esses parâmetros aqui já nos ajudam muito em relação a como avaliar a estrutura, a remodelação e a mineralização. Então, baseado nisso, o CADIGO de 2009
Espera aí só um pouquinho, que eu estou tendo uma amiga aqui de Belo Horizonte, que eu tinha mandado o link para ela, e ela falou que todo o pessoal lá está aguardando o novo link. Então, deixa eu só mandar aqui para ela, porque é um pessoal que o grupo do Belo Horizonte nos mandam sempre biópsias, então eles são bem interessados. Pronto, já enviei para ela. Ótimo, Então, Carol. o CADIGO, em 2009, propôs uma classificação da histomorfometria para os pacientes com doença renal crônica, que é chamado TMV. T de turnover. Turnover é a remodelação em inglês. Então, um T, o turnover pode estar normal, alto ou baixo. M, de mineralização. Então, o M pode estar normal ou anormal. Então, vocês podem ver que um lado eu tenho um pouquinho de osteoide, que seria normal, e do outro lado eu tenho um exemplo típico de uma osteomalácia com muito osteoide, né? Uma trabécula que tem muito osteoide. Então, isso é um exemplo de um defeito de mineralização. E também o V. O V é de volume, é de estrutura. Então, eu tenho aqui como eu já mostrei essa foto, né, uma estrutura normal de trabéculas, e ao lado eu tenho um exemplo também típico de osteoporose, onde as trabéculas são pequenas, elas não se conectam, então, mostrando aí isso com certeza vai no paciente ter uma fragilidade, porque o volume aqui é muito baixo, então o volume ósseo na histomorfometria abaixo de 17% já configura uma osteoporose histomorfométrica. Quais são as indicações da biópsia óssea, né? Então, eu acho que isso aqui é um tema bem importante para a gente discutir. As indicações são limitadas, mas tem pacientes que apresentam essas indicações, e eu acho que é importante a gente saber para poder oferecer ao paciente essa oportunidade desse exame. Primeiro, diagnóstico de osteomalácia. Então, na suspeita de uma osteomalácia, quando o exame laboratorial deixa dúvida, o diagnóstico de certeza da osteomalácia é histomorfométrico. Outra indicação, que é a maior indicação que os pacientes da endócrino pedem biópsia, pacientes com fragilidade óssea sem causa aparente, aquele paciente que fratura e que a gente vai atrás de uma causa secundária e vem tudo normal e o paciente fratura, ou tem uma densidade óssea extremamente baixa, um paciente jovem com fratura e não tem causa aparente. E jovens com perda óssea e, como eu comentei, sem causa secundária definida. Então, essa é uma indicação que a biópsia pode explicar o que está acontecendo dentro do esqueleto desse paciente. E na doença renal crônica, né, que é o tema principal da aula, quais são as indicações? Quando houver uma discrepância entre exames bioquímicos que impede uma interpretação definitiva do caso. Por exemplo, um paciente com PTH alto, que indica uma alta remodelação, mas a fosfatase alcalina baixa, que indica uma baixa remodelação. O que está acontecendo no osso desse paciente? Então, a biópsia óssea, a histomorfometria pode mostrar. Suspeita de intoxicação por alumínio. Apesar de hoje em dia ser bem mais raro que no passado, ainda existe. Antes do tratamento em paciente com fraturas, o paciente que está fazendo diálise, que começa a fraturar e a gente precisa tratar esse paciente para prevenir novas fraturas. O ideal seria fazer uma biópsia para afastar a osteomalácia e direcionar o tratamento. E, através do último CADIGO, a indicação de biópsia vem interferência na decisão terapêutica. Claro, quando você não sabe o diagnóstico, a biópsia pode ajudar no diagnóstico e, com certeza, vai direcionar para o melhor tratamento e o paciente que vai ser beneficiado nisso. Além disso, a histomorfometria óssea tem um papel muito importante na pesquisa de doenças osteometabólicas. Por exemplo, na osteoporose, todos os estudos das medicações é exigido pelo FDA, por exemplo, um estudo de biópsia, para mostrar que a qualidade do osso após essa medicação é adequada. Então, teve estudo de histomorfometria com o alendronato,
né, em 1998, teve estudo de histomorfometria com o denosumab e com o romosozumab, inclusive o romosozumab, a gente participou do estudo clínico e nós fizemos biópsias para esse estudo, e também do abaloparatida, né, que eu tenho aí o orgulho de apresentar, que eu participei dessa publicação, que também foi um estudo clínico que nós realizamos biópsia e eu acompanhei algumas leituras com o meu professor. Então, mostrando como é importante aí a histomorfometria na pesquisa, não só da osteoporose, mas também de outras doenças osteometabólicas. E o que a gente traz hoje, o objetivo dessa reunião é desmistificar a biópsia óssea como complicada, né? Às vezes, o médico até acha que o paciente tem indicação, mas fica pensando como que eu vou fazer a biópsia, como que eu vou enviar, qual que é o custo. Então, e a literatura coloca isso, né? A literatura coloca a biópsia óssea é um procedimento invasivo, é baixa acessibilidade, porque existe poucos laboratórios no mundo, isso é verdade, são poucos centros no mundo mesmo. Então, na literatura, a gente vê sempre frases como essa. E o objetivo aqui é mostrar que a biópsia óssea é importante, ela deve ser realizada quando tiver indicação, e principalmente aqui em Curitiba, no Sul, a gente quer descomplicar e mostrar que nós temos um laboratório especializado, temos experiência em procedimento, capacitação na histomorfometria, e claro, com certeza, existe pacientes com indicação. Então, para mostrar, né, tudo isso, eu trouxe uma sequência aqui de fatos que justificam essa descomplicação da biópsia. Então, primeiro é mostrar que nós temos um laboratório capacitado nisso, né? São poucos centros no país, são poucos centros do mundo, né? No Brasil a gente tem poucos centros, 3 centros, e nós somos os únicos do sul do país. E que também não é fácil montar um laboratório de histomorfometria. Então, para passar a história do laboratório, eu vou passar um pouquinho da linha do tempo, né, que tem a ver muito com a linha do tempo da minha vida acadêmica. Então, em 2005, quando eu resolvi fazer doutorado, e o doutorado seria em histomorfometria, porque nessa época eu iria para a Inglaterra acompanhar uma histomorfometrista, que é a doutora Juliette Compston, e eu comecei, então, a treinar. Eu fui para São Paulo, no laboratório da doutora Wanda, eu aprendi o procedimento, eu aprendi um pouco da leitura, né, aprendi como era o processamento, então eu comecei a me interessar e a ficar por dentro da histomorfometria. Em 2006, eu iniciei o doutorado, e o meu projeto era biópsia óssea em paciente com DPOC. Em 2008, 2009, parte do meu doutorado, que eu tinha começado na Universidade Federal do Paraná, eu fiz na Universidade de Colômbia, um doutorado sanduíche, no laboratório do Dr. David Dempster. Então, essa é uma foto lá da época que eu estava no laboratório. Estou com o avental ali do sempre, estou com o David Dempster, que é uma pessoa super conceituada na área de histomorfometria. Eu trouxe até aqui o último artigo, que é a nomenclatura nova, né, da histomorfometria, e o David Dempster é o primeiro autor. E aqui tem muitos outros histomorfometristas, como o Pierre Mounier, um francês, que foi o primeiro histomorfometrista, e tem também nefrologistas, né, como o Dr. Malucci, que também trabalha com biópsia óssea, a Susan Otto, então pessoas, né, realmente aí na área da histomorfometria, e eu tive o privilégio de ser treinado pelo Dr. David Dempster. Na sequência, quando eu voltei, eu defendi meu doutorado, em 2011 eu fui convidada para dar uma aula na SPN, que foi na Associação Médica. Lembro direitinho, até hoje eu tenho essa aula, e lá eu conheci o Sérgio, o Charles e a Janaína, que eram os dois interessados pelo metabolismo ósseo, e desde então nós começamos a falar de projetos de histomorfometria, reuniões sobre projetos de histomorfometria. Em 2012, eu comecei a acompanhar um ambulatório de doença mineral óssea, da doença renal crônica, na Fundação ProRenal. Eu fui convidada pelo Dr. Maurício Carvalho, ele fazia um ambulatório lá, e eu comecei a acompanhá-lo.
Nessa época, ele me apresentou para o Dr. Riela, nós conversamos sobre projetos e fizemos um projeto em conjunto, eu, o Sérgio, o Dr. Riela, e que foi submetido para a Fundação Araucária. Em 2014, esse projeto foi contemplado para a implantação do laboratório e em 2015 nós tivemos a inauguração do laboratório, né, que foi um dia muito feliz aí, porque não é de um dia para o outro que você inaugura um laboratório de estomofilmetria, porque precisa todo esse treinamento. E na época o Felipe Barreto estava chegando em Curitiba, ele fez parte desse, né, do laboratório no início. A Maria Fernanda era um laboratório que ia ser um laboratório de patologia renal e óssea, né? A Maria Fernanda ia avaliar as biópsias renais, depois ela acabou indo para a Inglaterra, e o Rafael, que está na foto aqui, foi o primeiro técnico do laboratório. Então, em 2015, nós começamos esse laboratório, e em seguida, teve um congresso em Curitiba, e nós tivemos, né, a honra de receber o Dr. Dempsey, o Dr. Bilezikia, que é o endocrinologista, meu professor lá da Universidade de Colômbia. Eles vieram visitar o laboratório. Em 2021, o laboratório transformou em um centro de pesquisa acadêmica do Instituto ProRenal. Então, nós tivemos a oportunidade de formar vários pesquisadores, né, os pesquisadores júniores, que nós chamamos, da área da biomedicina, da área da odontologia, a fazer o processamento, né, da biópsia óssea, ensinando a leitura também, e depois fizemos parcerias com universidades e começamos também estomorfometria em animais. Atualmente, eu oriento 3 teses de doutorado em estomorfometria óssea em animais, numa parceria com essas universidades. Então, agora, voltando na biópsia óssea, eu passo a palavra ao Domingos, que é nefrologista, ele tem uma super experiência na intervenção, né, na biópsia óssea e outras intervenções aí dentro da nefrologia, e para nos passar um pouco de como é o procedimento, porque o procedimento bem feito, ele é muito importante para uma leitura adequada. Então, assim, às vezes a gente recebe biópsia de outros lugares e vem um fragmento ruim, eu não consigo tirar todos esses parâmetros importantes e dar um laudo adequado. Então, é bem importante essa apresentação do Domingos agora, mostrando como que deve ser feito uma biópsia óssea adequada. Então, Então, pessoal, Domingos, você está aí? vamos fazer Sim. essa passagem de bastão, né? O Domingos, então... O Domingos é o nosso nefrologista do Hospital de Clínicas, né, da Universidade Federal do Paraná. O Domingos é coordenador do Serviço de Nefrologia Intervencionista também da Fundação ProRenal, né, além de diretor clínico do Hospital da Polícia Militar nesse momento. E ele tem, né, uma vasta experiência nos procedimentos na nefrointervencionista, né, em biópsias ósseas, biópsias renais, além de implantes de catéteres. E hoje a gente tem o prazer, né, de recebê-lo para estar ministrando essa aula de biópsia óssea no paciente com doença renal crônica, a técnica, claro, que é usada para outros pacientes também. Então, muito obrigado, Domingos, em nome da SPN, por ter aceitado o convite. Agradecemos muito a atenção aí e show de bola, vamos embora. Boa noite a todos. Conseguem me ouvir? Sim. Tudo certo? A tela está compartilhada? Conseguem ver minha tela? Sim, Domingos, estamos vendo. Perfeito. Está Ela não compartilhada, está, né? você tem que, acho que, baixar a barra ali onde você... Isso. Baixar. Tem uma barra ali do clique para adicionar anotações ali, tá vendo ali? Tá, mas não está a tela cheia? Não está a tela cheia ainda não. Ainda não está. Peraí, só um instantinho então. Tem que colocar a apresentação. Agora não está Modo a tela cheia? apresentação. Agora não está a tela cheia? Ainda não, ainda não. Vamos de novo aqui, vamos lá. Às vezes tem um delay aí. Essa setinha aqui, ela não está no lugar certo. Tem que botar modo apresentação aí embaixo. Pois é, eu cliquei. Vamos ver. Janela. Compartilhar.
Abre na sua tela a Não, na minha tela tá, apresentação. na minha tela tá Tá aberta. inteira? Aí quase embaixo, ó. Vem aí. Já foi, né? Ou não? Não. Eu tô apertando. Ainda não, Domingos, não foi não. Vamos tentar aqui. E Eu lá tô em clicando. cima, bem lá em cima, compartilhar, apresentar. Aí, por aí. Lá em cima. Mais em cima. Por aí. Aí. Não? Não creio que seja. Aqui. Seria aqui mesmo, né? Não sei por que Isso. não. Domingos, tem uma telinha ali embaixo, no canto inferior direito, tem como se fosse um quiosquezinho ali, próximo ali do Zoom ali. Canto inferior direito. Acho que o Domingos tentou ali, inclusive, já, mas... Tentou? Eu já cliquei aqui várias vezes. Tá. Então, se for na apresentação de slides, tem ali, se você conseguir subir ali na barra no menu, na barra de menu ali, até as animações da apresentação de slides. Ver se você consegue subir ali. Animação. Falei que agora está entrando esse. Só um instantinho, peraí. Vamos lá. Lá em cima, ao lado de animações. Eu só vou fechar aqui algumas coisas, senão fica entrando isso aqui. Vamos lá, do lado de animações. Tá, eu até já tinha, mas está entrando agora sim. Tá, eu vou desconectar e conectar novamente, porque por algum motivo não está... Só um instantinho, pessoal. Só um instantinho. Perfeito, perfeito. Enquanto a gente aguarda aí o Domingos tá voltando. Opa, deu certo ali, deu certo. Enquanto a gente aguarda aí o Domingos está completando aí o compartilhamento, né? Opa, deu certo ali. Agora tá tela cheia, Domingos. Deu certo agora? Agora tá tela cheia agora. Tudo certo? Consegue me ouvir? Perfeito, Domingos. Tudo Consegue me certo. ouvir? Perfeito, valeu. Tudo certo. Esse negócio, eu não sou tão antigo assim, esse negócio muda o tempo todo. Enfim, boa noite a todos. Eu agradeço a presença de todos aqui essa noite e agradeço em especial o convite da Sociedade Paranaense de Nefrologia, do Sérgio Buchares, da Carolina Moreira, do Rodrigo Hagman, né, que acho que não está aí hoje, do Paulo Frachino, de toda essa composição da Sociedade Paranaense, e em especial também a presença do Dr. Miguel Riela, né, que é um grande mentor meu aí ao longo da carreira, e é um desafio, na verdade, até falar um pouquinho sobre biópsia óssea, porque todas as pessoas aqui têm muito mais experiência do que eu, inclusive, se não me falha a memória, o Dr. Riela pode me corrigir depois se eu estiver errado, mas a tese de mestrado ou doutorado dele foi fazendo biópsias ósseas, então mostrar esse procedimento aqui também é um pouco desafiante, mas como eu gosto muito de fazer procedimento, e esse tema em especial eu não tinha
tido a oportunidade ainda de falar. Eu fiquei bastante satisfeito com esse convite e espero trazer para vocês aqui algum conteúdo de qualidade e até alguma coisa nova, assim, que não seja do conhecimento de alguns, que esse sempre é um dos objetivos. Eu vou tentar mostrar um pouquinho de como nós fazemos esse procedimento e os resultados que nós temos, complicações, e eu criei um roteiro aqui para a gente falar hoje, né, com esses itens, o contexto, a avaliação pré-operatória, as contraindicações da biópsia óssea. Vou falar um pouquinho sobre sedação e analgesia, o procedimento em si, sobre o tamanho da amostra, as orientações que a gente dá para o paciente após o procedimento, as complicações relacionadas e um pouquinho sobre a nossa experiência lá na Fundação ProRenal. Essa publicação aqui fala exatamente aquilo que a Carol comentou há pouco, na apresentação dela, né? Que, hipoteticamente, a maior parte dos nefrologistas concorda que tem que fazer biópsia óssea de rotina em pacientes com doença renal crônica, mas que esse procedimento é invasivo, a experiência é pequena na maioria dos centros, existem poucos laboratórios com expertise para analisar essas amostras. Então, a ideia hoje aqui, penso eu, seja desmistificar isso um pouco e mostrar que a biópsia renal ela é simples, segura e que nós temos, sim, laboratórios com bastante pessoas, né, com bastante expertise para analisar essas amostras. Eu não tenho certeza se é somente isso, o impeditivo, porque nós sabemos que hoje em dia na medicina é um pouco difícil também de convencer os colegas aí a fazerem procedimentos ou atendimentos que não sejam retribuídos de alguma forma com algum lucro, né? Isso é a regra, infelizmente. O honorário médico pago pelo principal convênio aqui de Curitiba, o honorário médico para fazer a biópsia óssea, né, para retirar o fragmento, é de R$ 180, R$ 183,75, e pelo SIGTAP, né, que é a tabela SUS aqui do Brasil, o procedimento, o custo do procedimento, deixa eu ligar meu pointer aqui. O pagamento, o honorário médico para esse procedimento é de R$ 63,40. Então, é um valor baixo. Isso também talvez desestimule um pouquinho aos colegas aí fora a fazerem esse tipo de procedimento. O preparo pré-operatório, como é que nós fazemos essa avaliação pré-operatória? Basicamente, nós fazemos apenas um coagulograma, e isso é suficiente, na imensa maioria das vezes, para indicar ou contraindicar o procedimento, né? Então, fazemos um coagulograma. Esses valores aqui são observações pessoais, recomendações minhas, são os valores que nós utilizamos na Fundação ProRenal. Eu também faço algumas biópsias no Hospital de Clínicas aqui de Curitiba, mas nós utilizamos esses valores aqui de coagulograma para ter segurança em fazer essa biópsia óssea, que são mais ou menos os mesmos valores que nós utilizamos para a biópsia renal. Pedimos ao paciente para permanecer em jejum por 8 horas, jejum para sólido por 8 horas, jejum para líquido pode ser até por 4 horas, mas preferencialmente, quanto mais tempo esse paciente ficar em jejum, melhor, porque ele vai ser sedado, né? E a gente minimiza assim o risco de broncoaspiração. São recomendações pessoais, mas é isso que a gente tem utilizado ao longo das últimas décadas aí para fazer os nossos procedimentos. Contraindicações, isso aqui a principal, logicamente, é um paciente com distúrbio de coagulação. Então, se tiver distúrbio de coagulação ou estiver usando anticoagulante, não vai fazer a biópsia. Vamos ter que suspender o anticoagulante ou, eventualmente, tentar corrigir o distúrbio de coagulação se isso for viável. E pacientes muito obesos, né? Eu coloquei um asterisco aqui, porque nós já fizemos diversas biópsias ósseas em pacientes bastante obesos, com IMC acima de 35, 40, e até houve uma ocasião em que eu precisei usar a fluoroscopia. Nós dispomos de fluoroscopia no centro cirúrgico ali da Fundação, para poder localizar onde estava a crista ilíaca da paciente para poder fazer essa biópsia. Então, paciente muito obeso, na minha opinião, não é uma contraindicação a biópsia óssea, claro que dificulta o procedimento, mas não constitui uma contraindicação absoluta. Como é que nós procedemos a nossa sedação e analgesia? Isso eu acho bastante importante, né? Nós fazemos a sedação com midazolam, a analgesia com a fentanila e uma anestesia local com lidocaína 2%. Midazolam nós usamos algo em torno de 3 a 10 miligramas, nós diluímos uma ampola de 15 miligramas para 10 ml, fazemos ali em torno de 2, 3, até 4, 5 ml dessa ampola, até um pouquinho mais às vezes, dependendo do porte do paciente e do nível de sedação que a gente consegue atingir. Fazemos uma analgesia com 50 a 100 microgramas de fentanila e anestesia local com lidocaína 2%, nós já vamos ver ali aonde é a anestesia local. Com relação à lidocaína, alguns cuidados que nós temos que ter. Essa aqui é a dosagem máxima, é a recomendação de dose de lidocaína para os nossos pacientes, né? A lidocaína 2%, que é a que nós mais utilizamos, sem vasoconstritor, tem 20 miligramas por ml de lidocaína. E um frasco inteiro tem 20 ml, então nós temos 400 miligramas de lidocaína no frasco. Não recomenda-se no adulto, em nenhum paciente, que
utilizemos mais do que 300 miligramas para o paciente, mas frequentemente, e na maioria das vezes, nós acabamos utilizando até mais do que isso. Nós utilizamos um frasco. A dose máxima, 4,5 miligramas por quilo. Usando essa dose, respeitando essa dose aqui, a gente consegue uma boa analgesia, uma boa anestesia local e sem risco, obviamente, de complicações. Dá para usar bupivacaína, ropivacaína, que é menos cardiotóxica, né? A bup é até um pouco mais cardiotóxica, mas a lidocaína é o que está mais fácil aí no dia a dia, é a mais custo-efetiva também. Vamos entrar então agora no procedimento, que é o momento principal aí, né, da nossa explanação. A crista ilíaca é o sítio de preferência. A gente já vai ver por quê. Tá? Existe como, e está preconizado na literatura, está descrito na literatura, a punção vertical. Então, entrar pela crista ilíaca numa posição vertical. Porque isso, em tese, além de dar uma amostra de osso cortical, me dá uma amostragem maior de osso trabecular. Eu pego uma extensão maior, de até 35 milímetros de osso trabecular. Então, tem uma amostra maior. É uma possibilidade de entrar assim, com agulha longitudinal. Entretanto, a punção transversal, a amostra transversal, até depois acho que a Carol pode comentar isso com a gente, o Sérgio, permite a avaliação da cortical interna, externa, cortical interna e também do osso trabecular, claro que com uma extensão um pouquinho menor, mas é dessa forma aqui que é mais utilizada em todo mundo e é assim que nós fazemos aqui em Curitiba. O local da biópsia, a maioria de nós aqui já conhece, né? Sempre ali próximo à espinha ilíaca antero-superior. Nós já vamos ver como é que a gente mede isso aí no paciente. Então, espinha ilíaca antero-superior. Um detalhe importante, né? Uma questão anatômica, é que aqui, bem nessa região, próximo à espinha ilíaca antero-superior, nós temos a ramificação do nervo glúteo superior. Então, uma das complicações possíveis, já falar sobre isso depois, é o paciente ficar com parestesia local ou com dor um pouco mais prolongada por ter feito ali uma pequena lesão do nervo glúteo superior, de uma ramificação do glúteo superior, mas isso é bastante irrelevante, a gente já vai ver um pouquinho mais à frente. E por que essa localização? E eu confesso que isso eu também não sabia, mas eu achei bem interessante, porque aparentemente essa é uma região que tem muita correlação com a massa óssea lombar. Então, a biópsia feita na região da crista ilíaca, além de ser de fácil execução, ela tem uma correlação bastante interessante com a massa óssea lombar. Essa aqui é a agulha utilizada, essa aqui é uma agulha trefina, essa é uma agulha trefina manual, para biópsia manual, coisa que hoje em dia, esse aqui a gente utiliza e vai girando esse equipamento, essa agulha em sentido horário. Hoje em dia nós não utilizamos, pelo menos aqui, mais a biópsia manual, nós utilizamos a biópsia com o uso de uma perfuratriz. A gente dá o nome de perfuratriz, mas basicamente é uma furadeira dessas domésticas que tem em casa para pegar quadro, e nós utilizamos a agulha trefina adaptável a essa perfuratriz. E é assim que a gente faz hoje em dia, o procedimento fica muito mais rápido e mais simples do que quando feito manualmente. Nós palpamos a espinha ilíaca antero-superior do paciente. Na imensa maioria dos pacientes, mesmo os pacientes obesos, é fácil palpar a espinha ilíaca antero-superior. E nós entramos 2 centímetros abaixo da espinha ilíaca e também 2 a 3 centímetros abaixo da crista ilíaca. Eu confesso para vocês que eu entro um pouquinho mais abaixo ainda, 2 centímetros e meio até 3 centímetros da espinha ilíaca e até 3 centímetros abaixo da crista ilíaca, para ficar mais longe dessa cortical aqui, para minimizar a possibilidade de a gente pegar só osso cortical. Se você pegar muito perto da crista ilíaca, vai vir praticamente só osso cortical, e também para minimizar o risco de uma fratura do ilíaco. Então eu entro um pouquinho mais abaixo, um pouquinho mais abaixo aqui, mais ou menos nessa localização. Mas na literatura é isso que está descrito. Esse paciente tem até um cateter de tempo aqui, né? Fazemos uma anestesia local ali, bem caprichada, na pele, no subcutâneo, e nós anestesiamos até a cortical do osso, infiltramos até a cortical do osso, o músculo ali, passam fibras do glúteo médio ali, então nós anestesiamos bem essa região. Alguns autores, alguns colegas fazem mais uma anestesia aqui por dentro da crista ilíaca, então anestesiam tentando anestesiar a cortical interna da crista ilíaca, mas eu confesso para vocês que isso é muito pouco eficiente. E eu, sinceramente, não vejo muito benefício em anestesiar aqui também por dentro da crista ilíaca. Eu, particularmente, anestesio só aqui a pele subcutânea, a musculatura e a cortical externa, isso é suficiente.
fazemos uma incisão ali, uma incisão não maior do que 1,5 cm, 2 centímetros, no local onde foi feita a anestesia. Fazemos uma divulsão, essa parte é bem importante ficar bem divulsionado para que a agulha entre com mais facilidade e consiga encostar na cortical. Nós divulsionamos com uma pinça hemostática reta até chegar na cortical do osso e posicionamos a nossa agulha com trocarte. Aqui já está com o trocarte, esse perfurador central aqui é simplesmente para poder guiar o trocarte até a cortical do osso. Retiramos esse perfurador central e mantemos o trocarte. E aí aqui vem a parte principal do procedimento, que é o auxiliar. Mais importante do que quem está fazendo, quem está com a perfuratriz na mão, é que o auxiliar tenha firmeza na hora de segurar esse trocarte aqui. Porque se esse trocarte ficar balançando e dançando aqui, vai ver o osso todo fragmentado e não vai virar amostra, vai retirar a agulha, não vem nada na agulha. Então, esse trocarte tem que ser posicionado com bastante firmeza. Nós, habitualmente, fazemos muitos procedimentos sem nenhum auxiliar junto, acaba tendo que segurar o trocarte e fazer a perfuração, mas claro que com experiência a gente consegue fazer isso sem nenhuma dificuldade, mas segurar bem firme esse trocarte certamente é a parte mais importante. Introduzimos daí a agulha mesmo com a perfuratriz, a agulha trefina, e agora a gente vai assistir um videozinho aqui rápido de mais ou menos como é que é o momento ali, onde nós giramos em sentido horário a agulha trefina com a perfuratriz para a retirada do fragmento. Vocês vejam que há um momento em que passa a cortical externa, depois ele passa o osso trabecular um pouquinho mais rápido, depois mais um pouquinho de resistência para passar a cortical interna. Giramos então a perfuratriz no sentido anti-horário e retiramos a agulha. Quando nós retiramos a agulha... mais um detalhe, já falo isso um pouquinho depois. Sempre quando nós fazemos esse procedimento, quem não está habituado, ou até nós mesmos nos perguntamos, mas como é que essa agulha não vai pelve adentro, né? Como é que ela não entra na pelve do paciente e não provoca lá um acidente de punção? Simplesmente porque esse trocarte que está aqui, ele funciona justamente como um limitador. Ele não deixa essa agulha entrar mais do que esses 20, 25 milímetros para dentro da pelve do paciente. Ele é suficiente simplesmente para atravessar o osso. Ele não tem, esse trocarte, ele evita que essa agulha progrida para dentro da crista líquida, dentro da pelve e provoque um acidente. Então, bastante seguro. Após isso, nós retiramos a agulha, às vezes utilizamos um outro equipamento que vem junto com essa agulha para empurrar esse fragmento, e o fragmento fica ali soltinho na ponta da agulha, bem bonito aqui, com uma cortical externa, cortical interna, osso trabecular. Esse aqui é um fragmento muito próximo do fragmento ideal. Com relação ao tamanho da amostra, essa publicação de 1994 é antiga, a gente não tem muita publicação de procedimento biópsia óssea em si, né? A gente tem muita coisa, claro, de osso, né, de histomossometria, enfim, mas não do procedimento em si. Essa publicação antiga nos falava que é crucial ter uma amostra calibrosa, então que tenha pelo menos 5 milímetros de espessura. Então, por isso que as nossas agulhas trefina, elas têm algo em torno de 5 a 7,5 milímetros de calibre, porque, teoricamente, essa amostra aqui deveria ter pelo menos 5 milímetros de calibre. Entretanto, um estudo agora de 2020, um estudo mais recente, com 68 biópsias ósseas, passou a questionar isso, mas será que precisa biópsia com um fragmento tão grande? Justamente para tentar dizer assim, não, a gente pode fazer uma amostra legal com um fragmento menor, com menos trauma, com menos complicações. Ao meu ver, isso não faz muito sentido, já vou dizer por quê. Mas o que os autores fizeram? Eles pegaram esse fragmento de 7,5 milímetros de diâmetro e cortaram em 2. E analisaram, eles não fizeram com agulha mais fina, eles simplesmente fizeram com agulha calibrosa, cortaram em 2 e analisaram as amostras. E eles viram que com amostras mais finas, de 3,5 milímetros de diâmetro, isso era suficiente para avaliar e para dar um diagnóstico para esses pacientes. Então, eles passaram a inferir, a partir desse estudo, que pode ser possível fazer essa biópsia com agulhas mais finas, e isso poderia encorajar mais aí os colegas a fazerem biópsia óssea, e poderia ser até utilizada aquela agulha, que é a agulha de biópsia medular, na verdade, biópsia de medula óssea, né, que é mais fina, que tem 3 milímetros de diâmetro, poderia ser suficiente para retirar uma amostra do osso. Para mim não fazer muito sentido, até porque o estudo não fez com agulhas mais finas, ele fragmentou o pedaço retirado com a agulha mais calibrosa, e além disso me parece mais difícil a gente conseguir uma amostra bonitinha, uma amostra regular, né, com
um componente cortical externa, trabecular e cortical interna com uma agulha fina assim. Acho mais difícil, tá? Mas posso estar enganado e não vejo problema nenhum da gente continuar usando as agulhas mais calibrosas. Após o procedimento, nós fazemos a analgesia, mantemos um curativo, se necessário, né, de pirona, paracetamol, eventualmente um opioide, se o paciente tiver um pouquinho mais de dor. Mantemos o curativo seco, que é trocado diariamente até a retirada dos pontos, e os pontos são retirados em 7 a 10 dias. Essas são recomendações aqui de um estudo do professor Felipe Barreto, né, nosso colega e tenista, inclusive, especialista em osso também, de 2018, no Brazilian Journal of Nephrology, onde ele falou aqui sobre as recomendações pós-operatórias, né? O paciente tem que ficar em repouso durante um dia, não precisa, né, afastado das atividades, evitar tarefas, levantar peso, tarefas mais pesadas por 3 dias, o curativo deve ser removido em 24 horas, lavar com água e sabonete na hora do banho, depois manter com curativo ou com band-aid, pode utilizar paracetamol de pirona, a gente utiliza aqui bastante o lisador para aliviar a dor, se necessário. Não deve usar heparina, logicamente, na sessão seguinte, a biópsia óssea, só na sessão seguinte, e os pontos são retirados em 7 a 10 dias. Uma recomendação interessante também é o paciente, logicamente, não fazer hemodiálise no dia do procedimento, e se o paciente faz diálise peritoneal, ele deixar o abdômen, a cavidade vazia, mas eu confesso até que não haveria problema nenhum, porque definitivamente nós não vamos chegar na cavidade peritoneal. As complicações, uma taxa muito baixa na literatura, muito baixa mesmo, 0,63%. São essas aqui, né? Pode ter dor, pode fazer um hematoma pequeno, um pouco mais volumoso, infecções do sítio operatório, neuropatia transitória por lesão ali aquele raminho que eu falei para vocês do glúteo, do glúteo maior, osteomielite, uma complicação mais rara ainda, fratura de quadril, mas aí por falha técnica, ectostose, que nada mais é do que a formação de calo ósseo, né? De osso a mais ali no local onde foi feita a biópsia, e reações logicamente alérgicas ou gastrointestinais ou até a fotossensibilidade ao uso da tetraciclina, que é utilizada lá para fazer a marcação, né? Aí eu quis trazer aqui, a gente está quase terminando, esse estudo, porque eu achei, de 2005, um estudo antigo, mas eu achei bem legal por alguns motivos. O que os autores fizeram? Eles levantaram lá a casuística deles de 99 biópsias consecutivas ósseas feitas ao longo de 14 anos. As principais indicações desse pessoal de lá nem era doença renal crônica, não era osteodistrofia renal. Eram homens com osteoporose, mulheres com osteoporose no período pré-menopausa, pacientes com suspeita de doenças sistêmicas malignas, onde a biópsia óssea pudesse ser essencial no diagnóstico, ou pacientes com queda persistente na densidade óssea, mesmo na vigência do tratamento da osteoporose. Então, eles biopsiaram todos esses 99 pacientes, e esses autores aqui concluíram, no estudo deles, logicamente, mas eu acho que a gente pode inferir isso um pouquinho também para a nossa realidade, que a biópsia renal interferiu no tratamento desses pacientes em 82 dos 99 casos. Então, para esses pacientes lá, a biópsia acabou sendo essencial para estabelecer um diagnóstico e para, logicamente, estabelecer uma conduta. Além disso, os mesmos autores, lá em 2005, mostraram uma taxa, uma incidência de complicações bastante baixa, né? Hematoma pequeno sintomático, 3 casos, hematoma mais volumoso, 1 caso só, dor com sangramento, 1 caso, o paciente, nesse caso, ele não fez o repouso recomendado, e necessidade de analgesia por mais de 3 dias, somente 3 casos. Então, uma incidência bastante baixa de complicações, e nenhuma das complicações pode ser considerada complicação grave. Mas o mais legal de tudo nesse estudo, que eu acho que isso aqui é bem interessante para a gente ter em mente, é que eles fizeram depois um questionário com esses pacientes e perguntaram, do ponto de vista subjetivo, como esses pacientes se sentiram para fazer a biópsia. Então, eles pediram para o paciente comparar o que é fazer uma biópsia óssea, se isso é comparável a um tratamento dentário, se é tão desconfortável, mais desconfortável menos do que ir ao dentista. E 29% dos pacientes falaram que é mais desconfortável do que ir ao dentista, 36% de que é comparável com ir ao dentista, e 35% dos pacientes disseram que é mais confortável do que ir ao dentista. Então tem que ver se esses 29% aqui não são, esses 35% não são aqueles que têm medo de ir no dentista, né? Mas então, eu acho isso aqui muito interessante, parece algo, então, bastante simples, que os pacientes toleram muito bem. E aí eles perguntaram também como é que foi a dor após o procedimento. Alguns pacientes aqui, 8 dos 99, tiveram bastante dor. Entretanto, 6 e 7 aqui não tiveram quase nada de dor, e 26%, quase metade dos pacientes sentiu apenas uma pressão ali no local da biópsia. Então, até mesmo em termos de dor no pós-operatório, parece ser
um procedimento bastante simples. Perguntaram ainda se o paciente achava que a biópsia tinha sido útil para o manejo da sua doença. A maioria disse que sim, que tinha sido útil. E depois perguntaram se os pacientes topariam fazer uma nova biópsia se isso fosse necessário. 72% dos pacientes disseram que fariam a biópsia sem nenhum problema em qualquer momento. Então, eu achei interessante trazer esses resultados aqui para desmistificar um pouquinho isso de que o procedimento é dolorido, é complicado, é difícil, enfim. Com relação à nossa experiência, eu só trouxe aquilo que está publicado. Nós fazemos biópsia renal, eu aprendi a fazer, eu e o Dr. Rodrigo Campos, meu colega, trabalha comigo na fundação, e o Dr. Daniel Emídio, né, Nascimento, que está lá em Pato Branco agora, aprendemos juntos a fazer biópsia óssea em 2004. A doutora Melanie Custódio veio até aqui em Curitiba e nos ensinou. Ela fez 2 conosco, a partir daí nós passamos a fazer. Temos 20 anos aí de procedimentos, mas eu só coloquei aqui o que está publicado ou submetido para publicação. Nesses estudos aqui publicados, que são estudos de tese de doutorado do Dr. Vicente e também da doutora Natália, que são endocrinologista e reumatologista, nós fizemos nesses 3 estudos 48 biópsias ósseas e não tivemos nenhuma complicação. Teve uma paciente que 3 dias depois da biópsia teve febre. Aí o Vicente me ligou, tá com febre. Pedi para a paciente ir até lá, examinei, e na verdade a paciente estava com infecção urinária, então não tinha absolutamente nenhuma relação com a biópsia renal. Quero finalizar agradecendo principalmente a presença de todos e ao nosso time ali, em especial o time da Fundação ProRenal, que faz esses procedimentos acontecerem com resultados aí tão interessantes. Muito obrigado, boa noite a todos. Muito obrigado, Domingos, pela brilhante apresentação, né? Como você falou, ajudando a desmistificar um pouco que a biópsia renal é algo assim biópsia óssea, né? Algo tão complicado e é bem execuível, na verdade, né? Acho que vamos dar sequência, então, com a professora Carolina, né? Ela vai nos apresentar agora, provavelmente, alguns casos, né, da utilidade da biópsia óssea no dia a dia da nefrologia. Obrigado, Carol. Estão vendo a tela? Estamos vendo a tela agora, Carol. Tá, então dando sequência, né? Depois dessa brilhante apresentação do Domingos, falando do procedimento da biópsia, que é uma coisa importante dentro da histomorfometria. Então, depois que nós temos o fragmento, como que esse fragmento é preparado? Então, é importante lembrar que logo após a biópsia, a amostra tem que ser colocada em etanol 70%. Então, aqui no Centro Cirúrgico da ProRenal, a gente faz isso. Se o paciente estiver em qualquer outro lugar, você coloca dentro de um frasco com etanol 70%, fecha bem o frasco e a gente tem recebido essas biópsias de outros lugares via SEDEX, tá? Então, é importante colocar no etanol 70%. O preparo da biópsia precisa de um laboratório especializado, então a gente precisa fazer, né, uma limpeza desse material. Aqui a gente tem a Rafaela, que foi a nossa técnica do laboratório, e aqui ela preparando o fragmento. Esse fragmento depois ele é desidratado com etanol 100 e ele é usado uma resina que é o metilmetacrilato. Então, a gente não usa parafina, como outros laboratórios de patologia. A gente usa o metilmetacrilato, até formar um bloco, e esse bloco, depois, ele é cortado por um micrótomo especial, onde as lâminas, tem lâminas de tungstênio, que são próprias para cortar o tecido ósseo, tá? Hoje em dia, as nossas técnicas que fazem todo esse procedimento no laboratório a Letícia, a Gabriele, e que elas são dentistas, e elas foram treinadas, então daí elas pegam esse corte depois do micrótomo e preparam a lâmina para a leitura. A leitura, como que é feita? Então, aqui nós temos a foto do nosso
microscópio, que é um microscópio que ele tem uma câmera que acopla a essa tela grande, e a lâmina que é colocada aqui é projetada nessa tela. E nessa tela aqui, nesse computador, a gente tem o software que é o OsteoMeasure, que é um software específico para histomorfometria. E a leitura eu faço através de uma caneta, que é eu vou desenhando, eu vou desenhando e sinalizando o que eu quero, vou marcando todas as estruturas que eu quero ler. Então, através disso, o software vai contabilizando isso. Então, aqui também eu queria mostrar, nessa tela a gente tem uma imagem de uma marcação com tetraciclina, que o paciente, antes da biópsia óssea, o ideal é que esse paciente receba essa marcação com tetraciclina para uma avaliação dinâmica, né? Então, eu comentei com vocês dos parâmetros estáticos e agora eu vou comentar também dessa parte dinâmica. Então, a tetraciclina, ela é um agente fluorescente e ela, desde a década de 60, ela foi descoberta que ela tem uma avidez pelo sítio onde está sendo formado e mineralizado o osso. Então, toda vez que a gente toma tetraciclina, vai depositar tetraciclina onde existe a formação e mineralização óssea. Baseado nesse conhecimento, ela é usada para nos ajudar a calcular o quanto de osso que o paciente está formando. Existem alguns esquemas diferentes que pode diferir em alguns laboratórios. A gente usa o esquema que a doutora Wanda usa, que é 3 dias de tetraciclina, 10 dias sem tetraciclina, 3 dias de tetraciclina, e a biópsia é em 3 a 5 dias depois. Então, por exemplo, aqui nesse exemplo, quando o paciente toma 3 comprimidos de tetraciclina, ele vai formar essa primeira label aqui, essa primeira linha, primeira marcação, e depois ele para 10 dias, e depois ele toma mais 3, ele faz essa segunda linha. Então, baseada nessa dupla marcação, depois nós vamos contabilizar a quantidade de dupla marcação, a distância entre as linhas, e tudo isso vai ajudar a calcular quanto que o paciente está formando de osso por dia, né, por esse período, né, e qual que é também ao tempo de mineralização. Então, é uma análise dinâmica que mostra o que está acontecendo com o paciente no momento da biópsia. E isso que faz com que a histomorfometria seja considerado padrão ouro para avaliar a remodelação óssea. Então, aqui eu trouxe para vocês um exemplo, né, vários exemplos do que a marcação com tetraciclina pode nos ajudar. Então, aqui a gente tem normal, né, quando o paciente não tem nenhuma alteração de remodelação, as 2 linhas bem visíveis. Quando essas linhas não são visíveis, são borradas, é uma alteração de mineralização. Quando essas linhas são muito frequentes, aqui é um osso cortical, que a gente vê uma marcação imensa, é característico de um alto turnover, no caso, um hiperparatiroidismo, e quando a gente não vê a marcação, é uma baixa remodelação, tá? Então, os parâmetros dinâmicos também podem nos ajudar a interpretar muito o que está acontecendo dentro do osso do paciente. E a osteodistrofia renal? Então, daí eu trouxe para vocês agora alguns parâmetros estáticos da histomorfometria, característicos de cada tipo de osteodistrofia. Então, aqui nós temos um exemplo do hiperparatiroidismo, né, que é aquela situação do TMV, o turnover é aumentado, eu tenho alta remodelação, e aqui eu tenho uma foto, né, de uma biópsia, de um alto aumento, né, onde eu vejo aqui uma trabécula, aqui embaixo a gente vê vários osteoblastos, que são células pequenininhas, cuboides, e em cima nós vemos vários osteoclastos ali reabsorvendo o osso. Né, pelo tecido da medula, a gente pode ver que existe alguma fibrose, né, que é característico do hiperparatiroidismo, e ao lado, que a gente vê, surpreendente, esse osso cortical muito cheio de porosidade, também caracterizando aí um estado de hiperparatiroidismo. Um outro exemplo é um exemplo de osteomalácia, onde no TMV o M vai estar normal, que é um defeito de mineralização,
que a gente vê nessa biópsia? Em roxo mais escuro é a trabécula normal, em roxo mais claro é o osteoide, que é uma quantidade bem grande de osteoide, e a gente vê que tem muito osteoblasto, né, ao redor do osteoide ali, então o osteoblasto está formando, ele está fazendo a parte dele, mas o osso não está sendo mineralizado, então acumula osteoide, isso é bem característico aí de uma osteomalácia, só que no caso aqui é uma osteomalácia, eu estou vendo só uma parte da lâmina, uma osteomalácia que parece que está junto com uma alta remodelação, porque tem muita célula, muito osteoblasto aí trabalhando. Então, às vezes, a gente vê as duas situações, né? Então, aqui eu tenho um exemplo de uma doença mista, onde o turnover está aumentado. Por que eu sei que o turnover está aumentado? Eu estou vendo osteoclasto de um lado dessa área grande de reabsorção, então o osteoclasto reabsorveu muita trabécula ali, eu vejo fibrose no meio, e do outro lado eu vejo, em azul claro, eu vejo um acúmulo de osteoide. Então eu tenho uma osteomalácia, né, de um baixo turnover, e eu tenho também o osteoclasto de um alto turnover, então eu tenho, né, duas alterações aí numa mesma biópsia. Nesse outro caso, eu tenho uma osteomalácia, então no TMV eu tenho um turnover mais baixo e uma mineralização anormal, porque eu estou vendo ali a trabécula toda envolvida com osteoide, mas eu não estou vendo aquela celularidade que eu vi na biópsia anterior, né? Então parece uma osteomalácia aqui de uma baixa remodelação. E aqui é um exemplo de uma doença adinâmica, quando a gente vê que o turnover é muito baixo, a gente não vê célula, a gente não vê osteoide, uma biópsia parada, a mineralização é normal, porque não tem acúmulo de osteoide, o volume ósseo também está normal, a gente está vendo que tem conectividade nas trabéculas, mas é um osso parado, que é característico de uma doença dinâmica, e é característico também quando o paciente usa bisfosfonato, a gente mais ou menos é esse padrão, uma biópsia com baixa remodelação e com poucas células e quase nada de osteoide. E na sequência, né, eu trouxe um caso que me chamou muito a atenção, que é de um homem de 55 anos, ele tem doença renal crônica e faz hemodiálise há 15 anos, é um paciente do interior do Nordeste. E a nefrologista entrou em contato com a gente, porque era um paciente que tinha dor óssea e muscular intensa, ele tinha esse laboratório de uma fosfatase alcalina baixa, um PTH aumentado, fósforo aumentado, e na época o teste desferal foi negativo, né, existiria a suspeita de uma intoxicação por alumínio, mas o teste foi um falso negativo. Então, é uma situação onde houve até uma ação judicial contra a clínica em relação a uma contaminação da água, né, com alumínio, e eles enviaram, o paciente veio até Curitiba para fazer uma biópsia, para a gente tirar realmente a dúvida se tinha uma deposição de alumínio ou não, e nessa biópsia a gente conseguiu identificar ali, pelo que vocês podem ver ali, onde tem a flecha, é uma coloração diferente de solocromo, onde a gente pode observar o depósito de alumínio, né? Então, era um paciente que tinha osteomalácia, com dor, com fraqueza, e pela deposição aí de alumínio. E um outro caso recente que me chamou muito a atenção, é uma paciente de 31 anos, mulher, ela tem diabetes por 28 anos, uma diabetes com difícil controle, fez um quadro de neuropatia grave, fez uma doença renal do diabetes, fez diálise por 3 anos, e depois, aos 31 anos, ela foi submetida a um transplante duplo de rim e pâncreas, usou corticoide, imunossupressor, e 1 ano após o transplante, ela tinha curado diabetes, estava com a função renal normal, ela começou com muitas fraturas, principalmente do lado esquerdo. O que chamava a atenção, como eu comentei, ela tem uma neuropatia grave, ela tinha uma doença de Charcot, né, principalmente do lado esquerdo, e com isso fazia com que ela tinha dificuldade, ela tinha mais chance de quedas, ela tinha dor do lado esquerdo e caía mais frequentemente pela essa neuropatia grave. E essa paciente foi atendida por um ortopedista de Santa Catarina, e ele encaminhou para biópsia óssea.
ele, antes de fazer qualquer tratamento, né, a gente até questionou, vamos fazer um tratamento com bisfosfonato, e no caso, ela enquadrava na indicação de biópsia, né, paciente jovem, com fraturas, apesar de ter uso do corticóide, imunossupressor, ela ia começar um tratamento para prevenção de novas fraturas, e eu achei interessante, achei que tinha indicação de fazer a biópsia, e que bom que nós fizemos a biópsia, porque pelo que a gente pode ver aqui, ela tem osteoide bastante, tá vendo o osteoide, ele tá quase tomando conta de uma parte da trabécula ali, então mostrando ali um defeito de mineralização, e pela marcação com tetraciclina, tem horas que a gente consegue ver a dupla, mas a maioria das vezes as duplas estão, as marcações estão juntas, estão mostrando esse aspecto borrado, e que mostrou um atraso de mineralização. Tá? Então, uma paciente que ia iniciar um tratamento com bisfosfonato, e ainda bem que fez a biópsia, porque se iniciasse nesse momento, poderia piorar esse quadro. E depois, discutindo esse caso lá na endócrina, discutindo com o Sérgio, é uma paciente que daí, quando nós fomos reavaliar os exames, é uma paciente que ela tinha uma acidose pela gasometria, e que talvez seja estimulada aí pelo uso do imunossupressor, do tacrolimus. Uma das suspeitas, né, mas essa paciente, a gente foi corrigida a acidose, uma paciente que também regularizou cálcio, vitamina D, esperou um tempo, e agora ela vai começar a ser tratada, então provavelmente a gente melhorou esse estado aí da mineralização, e evitou um tratamento precoce com bisfosfonato, que poderia ter piorado a situação óssea, e aumentado o risco de fraturas dessa paciente. E para encerrar, eu gostaria de passar alguns dados do nosso laboratório, né? Como eu comentei, o laboratório foi inaugurado em 2015, então de 2015 a 2023, nós realizamos 113 biópsias, não realizamos, mas 113 histomorfometrias, né? Alguns pacientes, as biópsias são encaminhadas de outros lugares, então, do Paraná, Curitiba, e nós temos um paciente de Cascavel, nós temos pacientes de Porto Alegre, nós tivemos uma paciente do Paraguai, de Assunção, que veio aqui, fez biópsia na ProRenal, e pacientes de São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Salvador e Recife. Em relação à pesquisa e assistência, nós temos um pouquinho mais o número de porcentagem de pacientes que fizeram biópsia óssea por pesquisa, e em relação às especialidades, então 67% foram encaminhados por endocrinologista, 17% nefrologistas, 9% reumatologista e 7% ortopedistas. Então, esse é o nosso número atual, né? Então, olhando aqui, a gente vê que nefrologista ainda tem bastante espaço para encaminhar paciente, já que a indicação de biópsia óssea no paciente com doença renal crônica tem várias indicações, e com certeza, né, nesse universo dessa doença tão prevalente, com certeza existem mais pacientes com indicação de biópsia e que não está sendo realizada por algum motivo, e agora a gente gostaria de mudar essa situação. Então, pensando nisso, eu trouxe algumas informações da logística, né? Então, as biópsias ósseas, elas podem ser feitas lá na ProRenal, pelo Domingos, nós temos um centro cirúrgico, né, adaptado, excelente, que pode feito isso, o paciente, ele fica lá, chega um pouco antes da biópsia, depois da biópsia ele fica mais 2 horas em repouso, depois ele vai de alta, quer dizer, ele não precisa dormir, ele, né, meio-dia só. As biópsias são realizadas terças à tarde e quintas pela manhã, tem um número aqui do WhatsApp para agendamento. Em relação aos custos, né, então alguns convênios cobrem o procedimento, como a Unimed é um convênio que cobre o procedimento, Sindacta e alguns outros também já cobriram o procedimento de biópsias nossas. O valor, se o paciente for pagar a biópsia, a leitura e o processamento, o valor é em torno de R$ 2.400 e pode ser parcelado em 10 vezes, e caso o paciente não possa pagar, existe a possibilidade de discutir descontos e discutir com o assistente social como a gente pode fazer para que esse paciente tenha acesso a esse exame, se esse exame for indicado. Quando a gente recebe biópsia de fora,
que é feito em procedimento em outro lugar do Brasil, o processamento e a leitura, o valor é de R$ 1.200, e os valores para pesquisa são valores diferenciados, mais baixos que isso. Os resultados, o laudo sai em torno de 40 dias, é um processo demorado, esse processo de preparo do tecido ósseo, e a leitura, a gente faz a leitura, né, faz uma vez e repete, então, em torno de 40 dias, e agora, eu e o Sérgio conversando, a gente abriu uma consultoria, né, para discutir indicação e os resultados, porque muitas vezes a gente entrega o resultado para o médico assistente, e ele tem dúvida do que quer dizer né, as nomenclaturas, os parâmetros, então a gente fica à disposição, se alguém tiver alguma dúvida, se o paciente tem ou não indicação de biópsia, e se alguém tiver alguma dúvida em relação ao laudo da biópsia, e a gente também, o que a gente puder ajudar, a gente vai estar à disposição através desse e-mail aí, que é o e-mail do nosso laboratório. E eu gostaria de terminar com esse artigo, que ele foi publicado em 2022, é um artigo que eu li quando eu dei uma aula no passado, geralmente quando eu dou aula na SEDAD Endocrinologia, o tema é osteoporose na doença renal crônica, e esse artigo eu revisei, ele foi publicado em 2022, na Osteoporose International, que é uma revista super boa, e é uma revisão, e eles colocam esse esquema, que como que a gente pode acessar a saúde óssea do paciente com doença renal crônica, né? Então, a quantidade e a qualidade. E então, em verde estão os prós e em vermelho os contras. Então, quando a gente vê a biópsia ali no meio, né, os prós, o padrão ouro, né, é possível, a biópsia delineia, é possível delinear o mecanismo de perda óssea e acessar o TMV. E quando está ali observado embaixo, os contras, é invasivo e limitado à disponibilidade, né? Então, aquilo que eu já falei, que o Domingos falou. Então, é isso que a literatura coloca em relação à biópsia óssea. Então, vamos prestar atenção e tentar, pelo menos no nosso meio aqui, mudar essa realidade, porque nós temos essa disponibilidade de fazer a biópsia óssea, e pelo que o Domingos falou, é um procedimento seguro. Então, de mensagens para casa, a histomorfometria óssea oferece informações importantes para o diagnóstico da DMO-DRC e da osteodistrofia renal, auxilia na decisão terapêutica, né? Importante aquele artigo que o Domingos também mostrou. O procedimento da biópsia é seguro e com raríssimas complicações. A indicação é restrita, claro, não é todo paciente que tem indicação, mas a realização da biópsia histomorfometria, ela é acessível e ela é possível. Então, aquele paciente que tiver indicação, a gente quer que ele chegue até o exame, que a gente com certeza vai auxiliar o médico assistente, e esse paciente terá um melhor tratamento. O Laboratório PRO está à disposição para dúvidas, consultoria e novas pesquisas na área, né? A gente sabe que a parte, principalmente da osteoporose na doença renal crônica, ainda tem muitas lacunas, muitas respostas, né, que precisam ser respondidas, né? O paciente que fratura com doença renal crônica, qual o melhor tratamento, como manejar esse paciente? Então, existe essa dúvida, existe na literatura, existe no nosso dia a dia, e a gente acredita que a histomorfometria tem muito a contribuir, e a gente está aqui para ajudar com os exames, e com as consultorias. Com isso, eu encerro a minha aula e agradeço aí a atenção de vocês. Carol, Domingos, muito obrigado, parabéns aí pela apresentação de vocês. Nesse momento, eu vou abrir a plenária para a plateia fazer os questionamentos, né? Então, o professor Rodrigo Rajman quer fazer o primeiro questionamento ali. Rodrigo, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, gostaria de agradecer a participação da doutora Carolina, do Domingos, né? Obrigado, Sérgio, por coordenar esse assunto importante. Nós chegamos à conclusão que realmente é um assunto, a biópsia óssea ainda é um assunto tem muito mito, né? Que é um procedimento invasivo e tal, então valeria a pena a gente trazer isso em discussão. E o Domingos mostrou que o procedimento é seguro, né? Então, o Domingos tem muita experiência nisso, então, ele tem ali todo o centro, toda a estrutura da pós-renal ali, né? Então, eu acho isso fundamental. Então, os colegas que precisarem, né, do procedimento, né? Então, tem toda a segurança para fazer, né? Tem toda a estrutura, né? Que o Domingos faz, né?
proporcionado ali desde o trabalho do Dr. Miguel Riela, né, que fez ao longo dos anos, sempre inovando aí na nefrologia. Obrigado, doutora Carolina, por participar com a gente, né, trazer esse outro olhar mais endocrinológico também. Uhum. Eu confesso que eu fiquei espantado até com aquele gráfico que você mostrou ali, né, da indicação das biópsias ósseas, né, que é muito mais por endócrino do que por nefrologistas, né. Então, eu gostaria até de pôr em discussão ali para você e para o Sérgio, até para reforçar para nós, nefrologistas, quais são as indicações assim, da biópsia óssea para os nossos pacientes em diálise, por exemplo, né, que a gente tem receio, né, que o paciente está em diálise, vai expor biópsia óssea, né, em que pacientes a gente deve insistir e que teria benefício desse procedimento, né, e também levar e questionar uma coisa que a gente aprende lá no uso dos bifosfonados, né, são seguros em pacientes em diálise, né, a gente para usar tem que fazer uma biópsia óssea antes, então eu queria pôr isso em discussão também com vocês. Olá, Sérgio, quer responder sobre as indicações no paciente com doença renal crônica? Vamos, eu deixo para você falar do bisfosfonato no dialítico. Tá. Então, Rodrigo, os demais colegas, para o paciente com doença renal crônica, nos diversos estágios, né, em transplante, as principais indicações são aquelas, né, quando você tem uma desproporção entre as variáveis do metabolismo mineral, principalmente quando PTH e fosfatase alcalina, por exemplo, não conversam bem entre si. Quando você tem uma hipofosfatemia ou uma hipercalcemia, que não tem explicação pela clínica do paciente ou pelos fármacos que ele vem utilizando, né, pelos demais exames laboratoriais. Para investigação, claro, quando você tem suspeita de intoxicação por alumínio, né, e você já tem um teste de desferal positivo, então a biópsia óssea é um complemento importante, embora não obrigatório, né, nesse cenário. E quando você vai começar a investigar, né, pacientes que têm perda progressiva de massa óssea ou com histórico já de fratura de fragilidade, independente de você, nesse primeiro momento, estar propondo algum tratamento específico, né, a biópsia auxilia muito a nos dizer, puxa, será que é um osso que tem prejuízo na mineralização, então afastar a osteomalácia é importante, né, ou também afastar a doença de baixa remodelação, quando você está planejando, por exemplo, utilizar um antirreabsortivo, né. Aí, com relação ao uso do bisfosfonato em doença renal avançada, né, que eu acho que essa que é um ponto importante, né, e a Carol, ela é co-orientadora de uma tese de doutorado que está em andamento, né, em que se está estudando exatamente esse tópico, Rodrigo, que é o uso do bisfosfonato, em que o Felipe Barreto é o orientador, a Cássia, né, a nossa colega, está estudando esses pacientes que têm doença renal avançada, osteoporose, né, para entender a segurança e a efetividade, né, dessa droga em taxa de filtração abaixo de 30, onde ela, até esse momento, tem pouca utilização, né. Sim, Carol, só quer complementar? Obrigada, Rodrigo, pela pergunta. Então, esse tema do tratamento da osteoporose, da prevenção de fraturas, né, no paciente com doença renal crônica, a literatura não é concordante, nós não temos nenhum estudo que mostre que a gente tem segurança em tratar os pacientes com doença renal crônica em diálise, né. Então, isso que eu falei, que ainda tem, assim, uma lacuna muito grande para estudar. A gente tem um estudo do denosumab, que eles incluíram pacientes com doença renal crônica, mas é um N muito pequeno, os pacientes em diálise, e o fato do denosumab não ter eliminação renal, então é o que a gente acaba usando, mas é baseado numa literatura que também não é muito robusta. E ele não tem disponível para todos os pacientes, né? Então, baseado nisso, que nós, né, com o Felipe, com a Cássia, a gente começou esse estudo, mas em pacientes em tratamento conservador, com o risedronato. O risedronato é um bisfosfonato que ele tem uma afinidade menor no osso, então ele sai mais fácil do osso do que o alendronato, do que o ácido soledrônico. Então, talvez para essa população, ele
seja indicado, mas assim, não tem estudo, tem estudos com muito poucos pacientes, então por isso que eu acho que a gente tem uma grande possibilidade de fazer projetos, né, com um número maior de pacientes, usando a biópsia óssea para comprovar segurança e eficácia do tratamento da osteoporose no cenário da doença renal crônica. E a gente tem na sala aí alguns investigadores, né, que vêm estudando essa temática, né, como a Gleine, e futuros investigadores, né, como a Sayuri, que deve no futuro breve aí estar se envolvendo num projeto com bisfosfonato e biópsia óssea, né, é o que a gente espera aí que a gente, para os próximos anos aí, vai ter respostas, né, para essas perguntas, né, que o Rodrigo formulou, que a Carol bem apresentou agora. Pessoal, então, mais questões, vamos aproveitar, né, a expertise dos nossos professores, né, o Domingos, a Carolina, né, para tirar as dúvidas de vocês. Se quiserem fazer no chat aqui alguma pergunta, às vezes tem alguém tímido aí que não quer perguntar diretamente. Professor Miguel Riela, eu gostaria de fazer alguma questão. A professora... Eu posso... É a minha vez? Está na vez do senhor. Tá bom, eu fico muito satisfeito em ver o progresso do nosso laboratório de morfometria óssea, porque, na verdade, eu vivi o início desses distúrbios ósseos e minerais na hemodiálise. Eu tive o privilégio de, em 1973, fazer minha residência de nefrologia, chamada Fellowship de Nefrologia nos Estados Unidos. Eu me lembro que o início da diálise, que foi em 1962, o Scribner, ele dizia que tinha medo de que os pacientes virassem pedra. Por quê? Os primeiros pacientes desenvolviam tumores no subcutâneo, que era o carbonato de cálcio precipitado no subcutâneo, eram tumores nas periarticulares, que praticamente imobilizavam esses doentes. Nós não tínhamos, na época, conhecimento nenhum do papel do PTH, do cálcio, do fósforo, da vitamina D. Embora a vitamina D3, o hidroxicólicalciferol, já fosse conhecido desde 1930, o 1,25-D3, a forma ativa de vitamina D, produzida pelos rins, foi só isolada em 1971. Então, no Departamento de Nefrologia da Universidade de Washington, em 1970, na verdade, essa foi o papel do líder, do Scribner. Cada um ficou numa área. A área de distúrbio mineral e ósseo ficou com 2 nefrologistas da divisão. Um chamava-se Jim Burnell e outro chamava-se Don Sherrar. O Don Sherrar foi o mentor da Susan Ott, que foi posteriormente uma residente, uma fellow, que continuou, então, o trabalho. O Jim Burnell fazia análise mineral-química do osso, né? Quanto que tinha de carbonato, quanto que tinha de cálcio, quanto que tinha de fósforo, e correlacionava isso com eventuais biópsias. Então, eu vivi esse começo do entendimento, né, do manejo desses pacientes, e quando eu voltei ao Brasil em 1976, eu descobri que o progresso na universidade exigia um mestrado, um doutorado. Foi então que eu resolvi fazer as biópsias ósseas. Eu trouxe um micrótomo, que é esse que a Ana Carolina usa agora, que corta o osso calcificado, né?
porque se você usar um parafina, você não consegue cortar um osso com cálcio, né? Então, o metacrilato é um plástico, né? Então, permitiu o corte, né, fino, com todas as colorações que a Carolina mostrou, e nós podemos, então, também utilizar pela primeira vez no Brasil um 25D3, né? E isso foi realmente, como o Domingos lembrou, a minha tese de doutorado. E eu fazia as biópsias, como o Domingos faz hoje, eu fiz as biópsias desses pacientes em diálise. Naquela época, a purificação da água para hemodiálise não era osmose reversa, era deionização, né? Então, você tinha a água fornecida por exemplo, no nosso caso aqui, a Sanepar, uma água que continha altos níveis de alumínio, porque o sulfato de alumínio, ele precipita a proteína, né? Todo o material proteico que está naquela água contaminada, suja, ele é precipitado pelo sulfato de alumínio. E a deionização era um processo que a água passava por areia, por carvão ativado, depois colunas catiônicas e aniônicas, né? Mas quanto pior era a qualidade da água, maior saturação você tinha desses, digamos, carvão ativado, né, que são porosos, né, que de repente foi o que aconteceu, eu lembro, em Caruaru, né, no Pernambuco, que teve várias mortes por isso. Então era uma água de má qualidade. Então nós tínhamos muitos casos de osteomalácia, né? O trocar que a gente utilizou era muito maior do que o Domingos mostrou, que é uma trefina agora fina, muito mais delicada. Quando o Domingos comentou como os pacientes recebiam, eu nunca mostrei a agulha para os pacientes, porque se eu mostrasse, ninguém faria a biópsia. Era realmente grande. Não era agradável ver a biópsia. Ele achava que uma biópsia era uma agulha fina. E muitos desses ossos de pacientes com intoxicação por alumínio, como a Carolina mostrou, ele bloqueia o material proteico, que é o osteoide, da calcificação, né? Então, ele é um osso mole. Muitas vezes você entrava com o trocar, você atravessava. Eu nunca furei nenhum intestino, nada, porque existe uma camada muscular ali também que protege, e não tinha esse mecanismo que o Domingos mostrou de impedir você ir mais longe, mas ele ia. E o máximo que a gente teve de complicações era um hematoma maior local, né? Mas, enfim, foi uma época que realmente revolucionou o manejo de distúrbio mineral ósseo nessa população, né? E hoje nós vivemos uma fase em que o alumínio praticamente com a osmose reversa a gente não vê mais. Na época, além da água, existia um outro fator contribuinte, que era o hidróxido de alumínio, que era o quelante de fósforo. Ele é altamente eficiente, né? Então, era uma solução líquida, um gel, que o paciente ingeria às refeições para fazer aquela ação, né, do fósforo. Era mais uma fonte de alumínio, né? Isso também desapareceu com a introdução do carbonato de cálcio, do acetato de cálcio, né, etc. Então, eu vivi toda essa época de aprendizado, de coisas novas de que nós não tínhamos. E quando eu vi que a Carolina tinha formação, fez o treinamento na Colômbia e tentava, com muita dificuldade, instituir um laboratório na universidade, que seria lógica, né, num ambiente acadêmico que tenha um centro dessa natureza, com um avanço, mas essa foi a vantagem sempre da fundação, né, de você ter autonomia, né? Se a gente quisesse fazer, a gente fazia. Não dependia do diretor dizer se isso era uma prioridade ou não da instituição, né?
e foi através da Fundação Araucária que a gente conseguiu trazer o software, né, que permite a leitura. Nós tínhamos o micrótomo, tínhamos o conhecimento da Carolina, e assim foi desenvolvido. Era para ser o laboratório PRO, né, quer dizer, patologia renal e óssea, mas infelizmente nós perdemos a renal em Oxford, né, por um inglês que se apaixonou pela nossa patologista renal, né? Mas, enfim, eu fico muito contente de ver o progresso do laboratório, das várias teses de mestrado e doutorado que estão sendo desenvolvidas. Eu concordo, o Rodrigo comentou sobre o bolo, a maior parte sendo da endocrinologia. Uma que tem a bias, né, a tendenciosa, que é a Carolina endocrinologista. E segundo, que, na verdade, a grande maioria hoje a gente consegue manejar clinicamente, a gente não precisa da biópsia. Existem indicações específicas que a Carolina mostrou. O próprio KDIGO, de 2017, ele lista lá todas as indicações quando você não consegue clinicamente explicar, né? E o próprio UpToDate, se você for lá revisar esse aspecto, ele usa os critérios do KDIGO de 2017, né? Então, a gente usa mais para pesquisa e para aqueles casos em que a clínica não permite uma interpretação adequada que possa orientar a nossa terapêutica, né? Talvez isso também explique o menor número de pacientes renais crônicos, né? Mas eu fico muito orgulhoso que também dos centros de morfometria óssea existentes no Brasil, se eu estou correto, éramos 3, né? A Unifesp, né? A USP e nós na Fundação Pro-Renal. Não sei se existe algum outro centro no Brasil, mas é motivo de orgulho aqui para Curitiba, para o Paraná, o trabalho que a Carolina e o Sérgio e o Felipe Barreto, o pessoal mais envolvido nessa área, faz, né? Então, eu acho que é uma contribuição ao melhor cuidado dos nossos pacientes, sejam endócrino com osteoporose ou com patologias ósseas, sejam os pacientes renais crônicos, né? Então, acho que a reunião foi bastante proveitosa para mostrar que existe o centro, que é altamente capacitado, né, que pode ajudar os nossos pacientes, que é o nosso objetivo no final, né, além da pesquisa. Então, parabéns à Ana Carolina, ao Sérgio, ao Rodrigo, diretor científico aí da Sociedade Paranaense de Nefrologia, Domingos, né? Obrigado. Muito obrigada. Obrigado, doutor Riala, muito obrigado. Eu queria passar agora a palavra a Fernanda Guieiro, né, levantou a mão. Fernanda, por gentileza. Boa noite a todos, tudo bem? Eu sou a Fernanda, sou endocrinologista de Belo Horizonte, estou até fazendo mestrado agora nessa área também, mas meus pacientes que eu estou avaliando são pacientes pós-transplantado renal, sabe? E eu fiquei com uma dúvida, qual que é o ponto de corte, que eu vejo que não tem muito consenso, até no UpToDate mesmo, na revisão bibliográfica, para vocês não irem para biópsia óssea e pensarem numa doença de alto ou baixo turnover, contando com a fosfatase alcalina óssea e o PTH? Perfeito, Fernanda. Carol, eu te ajudo nessa, então, aqui também, vou dar minha opinião, assim, o que a gente tem, né, de concreto mesmo, valores de corte para PTH e fosfatase, por exemplo, que nos ajudam a dar diagnóstico não histopatológico, né, de doença de baixa remodelação e alta remodelação. A gente tem isso mais convincente no paciente em diálise, né, pacientes em diálise com PTH abaixo de 100, fala muito a favor de baixa remodelação, e um PTH acima de 600, né, fala a favor de alta remodelação. Agora, para os pacientes que não estão em terapia renal substitutiva, a gente não tem um corte, né, a partir do qual você diz, olha, aqui eu fico confortável, que eu tenho certeza que é uma baixa remodelação ou é uma alta remodelação. Então, dentro do manejo melhor possível, né, do paciente em estágios conservadores de DRC,
a biópsia óssea teria ainda uma importância singular, né? Porque a gente tem dificuldade, baseado em marcadores laboratoriais, de definir entre alta e baixa remodelação. Até o Felipe não está aqui nessa noite, é uma pena, mas foi graças à tese que o Felipe fez de doutorado, né? Ou um dos trabalhos dele do doutorado, que acabou trazendo, né, um pouco de luz sobre essa questão, né, que ela é realmente ainda nebulosa, né, mas ele conseguiu mostrar, através de estudos de biópsia óssea e avaliações laboratoriais, de que há uma grande desproporção entre aquilo que o tecido ósseo mostra e o que os parâmetros bioquímicos mostram, né, então eles nem sempre conversam bem entre si, e a biópsia óssea passa a ser importante em muitas situações, né, então, em diálise, a gente tem esses valores mais ou menos estabelecidos, mas para o transplantado, por exemplo, né, para estágios conservadores de doença renal, a gente não tem esses valores marcadamente assim precisos, né? Acho que eu vou até mais confundir tua cabeça, né, com isso, né? Fernanda, seja bem-vinda. Você provavelmente foi a Bárbara que passou, né, o convite para você. Muito legal ter vocês aqui. A Bárbara sempre encaminha biópsia para a gente, e a gente está sempre discutindo esses casos. Então, como a gente sabe, o paciente com doença renal crônica, os marcadores da remodelação óssea, eles não... por exemplo, CTX, que é um marcador que a gente tem muita experiência no paciente com função renal normal, a gente não usa para o paciente com doença renal crônica, e o único marcador que pode ser útil aí para afastar uma doença adinâmica é a fosfatase alcalina óssea específica. Valor de corte, no momento, eu não vou lembrar para te passar, mas tem um artigo que ele mostrou que a fosfatase alcalina ali, quando acima de tal valor, agora eu não consigo lembrar, você afasta a doença dinâmica. Então, seria um marcador aí seguro para afastar uma doença dinâmica. Então, única, assim, consenso que nós temos em relação a avaliar a remodelação, não através de biópsia, mas assim, através de exames laboratoriais. Assim, na minha experiência, assim, que é pouquíssimo, escutando vocês foi ótimo, não consegui pegar a aula toda, que eu estava com o link errado, parece que a Bárbara me passou. Mas a maior parte dos pacientes, eu avaliei os pacientes pós-transplantados no Felício Roxo, do Hospital Santa Casa, e foram 94 pacientes. Eles, em geral, têm o PTH nessa faixa, de 200, 220, 300. A fosfatase alcalina também não é tão baixa assim, nem tão alta. Então, todo mundo nessa faixa meio cinzenta. E realmente na literatura eu não achei nada que batesse o martelo, sempre falando que não existe nada que pudesse substituir a biópsia óssea, e pelo menos aqui em Belo Horizonte, a gente fica muito sem esse acesso, sabe? Então a gente fica sem conseguir tratar. E uma vez eu entrei em contato com a doutora Rosa Moisés, e a Rosa estava até me contando que ela tem uma experiência de usar o bifosfonato em pacientes que são uma doença renal crônica já em estágio avançado, mas ela faz como se fosse uma diminuição da dose, um ajuste da dose, e eu também não consegui achar nada, assim, na literatura. Então, acho uma área difícil, né, que a gente não tem nada ainda muito definido, mas, enfim, né, vamos continuar estudando, então, né? Vamos continuar estudando, é uma área que tem, assim, muitas coisas para a gente estudar e ter essas respostas. Eu acho que paciente pós-transplante também tem pouca coisa. Não, tá ótimo. Obrigada, viu, gente? Obrigada a você. Isso, depois a Tayane Muniz, né, também parabenizando, né, pelas apresentações, e ela tem uma questão para o Domingos, né, se a biópsia pode ser feita de qualquer um dos lados, né, e se ela pode ser armazenada por quanto tempo em álcool, né? Domingos, Carol, por favor. Com relação ao lado, tanto faz, pode ser tanto à direita quanto à esquerda, né? Então, depende ali do teu centro cirúrgico, onde fica a disposição da cabeceira do paciente, então tanto faz, né? O paciente às vezes pode escolher, né? Prefere a direita, prefere a esquerda, dorme mais do lado direito, vai preferir fazer do outro lado para poder dormir em cima ali dos primeiros dias, onde vai incomodar um pouquinho os pontos. Então, com relação a isso, não tem diferença. Com relação à preservação, eu vou passar a bola para a Carol, porque eu confesso que eu só tiro o pedaço e ponho no potinho. Quanto tempo fica lá, eu não sei.
Obrigada. Tayane, bem-vinda. A Tayane foi nossa residente aqui no Sempre, né? E hoje em dia ela é professora lá em Porto Alegre, uma excelente pesquisadora, e ela tem um projeto de pesquisa agora de um aluno, né? Que você me contou que é um aluno de ortopedia, que eles vão fazer biópsias ósseas e vão encaminhar aqui para o nosso laboratório PRO. Então, ela estava cheia de dúvida em relação ao procedimento, Domingos. Acho que depois até eu quero ver se ela conseguiu pegar a aula toda para a gente poder passar essas orientações para eles. Você pode colocar no álcool 70 e esperar o tempo que for. A gente já esperou bastante tempo para analisar, já mandou biópsia para fora do país, no álcool 70, e todas as biópsias dos estudos que eu participei, os estudos clínicos, também a gente mandava assim a cada 30 dias, mandava para os Estados Unidos, então o fragmento ficava no álcool 70, não tem problema nenhum. Isso ajuda bastante nas pesquisas, né? Tá ótimo, obrigada, gente. Só para explicar, porque como a gente vai fazer a biópsia durante a cirurgia de fratura, junto com a ortopedia, por isso a minha dúvida do lado, porque o paciente vai estar com o lado fraturado, né? Então, a gente não tem problema, a gente poderia fazer desse mesmo lado. Não há problema nenhum, pode fazer do mesmo lado, sim. É assim, um detalhezinho ali que talvez vale a pena considerar, se o paciente é destro ou canhoto, eventualmente o membro inferior mais dominante ali, né, e como vai ficar um pouquinho mais de dor, mas para o membro inferior também a gente até não considera isso tanto, né. Então, tanto faz, eu costumo pedir para o paciente escolher. Tá ótimo, obrigada. O professor Gilberto Baroni, ali de Ponta Grossa também, nosso colega, parabenizou pelas apresentações e estava perguntando com relação à indicação antes de paratireoidectomia, né? Você quer comentar alguma coisa, Carol, antes de PTX? Acho que a PTX da DRC, provavelmente, né? Acho que ele deve estar perguntando aqui. Eu não vi essa indicação, né, em nenhum da lista de indicações que eu estudei, nunca vi essa indicação particularmente, porque a gente imagina, se um paciente tem uma indicação de PTX, ele deve ter um osso de alta remodelação, e que após a PTX, esse osso vai remineralizar, né, vai melhorar. Então, a não ser em situações de pesquisa para quantificar essa remodelação, eu não sei se tem indicação para assistência clínica, assim, dessa situação. Acho que vocês também não indicam, né, Sérgio? Isso, o Domingo pode... Domingo, se eu não estou enganado, Sérgio, me perdoe, porque eu não entendo nada de doença óssea, só da biópsia em si. Mas se eu não estou enganado, eu também tenho em mente essa indicação. Na época em que ainda era utilizado o alumínio para o tratamento da água, ou até os quelantes de alumínio, como o Torriela comentou, indicava-se a biópsia renal antes da paratireoidectomia, porque se fosse feita a paratireoidectomia e o paciente tivesse intoxicação por alumínio, a doença óssea poderia piorar ainda mais, fazer uma doença dinâmica. Existia algo nesse sentido, essa indicação pré-paratireoidectomia, para ter certeza que não tinha impregnação por alumínio. É algo assim. Isso, eu acho que... Faz sentido, eu acho que era isso. Acho que sim, Domingos, acho que você tem razão, houve um tempo em que existia esse tipo de preocupação, né, porque não havia quelantes de fósforo mais modernos, né, e a prevalência, né, de alumínio nos ossos era maior realmente, né, e bem isso, né, se você tira o PTH ali da frente de mineralização, você abre as portas para o alumínio, né, acho que realmente a coisa é nesse sentido mesmo. Acho que o Baroni até levantou a mão agora. Baroni, boa noite. Oi, boa noite, parabéns pela aula. Esse é um tema que eu não estudo, mas é muito interessante, né? Quando a gente vê vocês falando, até dá vontade de estudar um pouco mais isso, porque é um universo bem legal. Exatamente, antigamente se fazia, quando a gente tinha mais dificuldade para saber se tinha alumínio ou não, a gente fazia sempre para tireoidectomia, fazia biópsia para garantir que não tivesse alumínio. A gente já não faz mais isso, mas eu queria ter convicção apenas de que a gente não está cometendo algum erro, né, que passamos a cometer um erro, porque hoje, claro, a gente tem uma qualidade de água bem melhor, faz muitos anos que não se usa mais hidróxido de alumínio, sei lá, mais de 30 anos, acho. Então a gente não tem mais estoque de pacientes aí em diálise que tenham sido expostos a
quantidade, mas a gente ainda tem pacientes que usaram só deionizador como tratamento da água. A gente tem ainda esse estoque de pacientes por aí. E por isso a dúvida, só para ter uma convicção de que a gente está fazendo a coisa correta, que faz tempo que a gente não biopsia mais o osso, até para tireoidectomia, né? Apenas para confirmar essa convicção que a gente tinha. Perfeito, obrigado, Alone, obrigado pela tua presença aí. Eu acredito que não temos mais perguntas no chat, né? Nós estamos abertos ainda a algum questionamento. Se não houver mais questões, mais alguém gostaria? Sérgio, acho que depois a gente podia disponibilizar o WhatsApp lá da Fundação ProRenal para agendamento de biópsia, o e-mail para a gente fazer a consultoria, né? Acho que Isso, perfeito. Depois podia divulgar essas informações para a gente poder discutir alguns casos, algumas dúvidas, alguma coisa que os nefrologistas, os outros médicos tiverem. O que você acha? Ótimo, não, vamos compartilhar depois nos grupos, né, onde a gente enviou o link da aula, né, e a gente compartilha também lá os nossos contatos, e-mail, né, do laboratório, e mais o WhatsApp, né, para agendamento como a Carol inicialmente discutiu, né, a nossa intenção é ter uma consultoria, né, para facilitar o fluxo, né, enfim, das dúvidas, né, responder os questionamentos de todos e favorecer, né, facilitar a chegada do paciente à nossa instituição. Bom, então, em não havendo mais questões, né, ninguém levantando a mão, eu quero agradecer novamente, né, aos nossos palestrantes da noite, a professora Carolina, o professor Domingos, né, muito obrigado pelo tempo dedicado à nossa área paranaense de nefrologia, agradecer aos colegas, né, dos outros estados, né, e a todos os presentes essa noite, dizer que foi uma grande satisfação poder estar presente com vocês aqui. A aula foi gravada, obrigado. né? Obrigado a Obrigado, todos. Domingos. A aula foi gravada, né, e depois